As 10 piores torturas da história. Número 10, a tortura espanhola das cócegas. O torturador usava uma garra muito afiada para cortar a carne do torturado. Geralmente essa tortura era feita em público, onde o torturador usava boa parte do tempo para assustar a sua vítima. Por muitas vezes essa tortura era combinada com outros métodos, como por exemplo tortura com ratos e também os métodos de esticar os membros até quebrá-los. As pessoas que sofriam a tortura espanhola das cócegas sentiam tanta dor que não sobreviviam para contar a história. Número 9, a tortura da água chinesa. Pessoas eram amarradas em uma mesa e um recipiente cheio de água ficava sobre as suas cabeças. A água caía lentamente do recipiente na cabeça do torturado, levando-os à loucura. Pesquisadores resolveram testar esse método de tortura que parecia inofensivo. Depois de 3 horas debaixo do recipiente, o pesquisador começou a se sentir claustrofóbico e a maioria das pessoas teve um ataque de pânico. Fisicamente, parece estar tudo bem, mas psicologicamente tinha efeitos avassaladores. Número 8, a roda. Uma grande roda de madeira, onde quem estava sendo punido era amarrado e depois espancado com objetos pesados. Algumas rodas eram ligadas a um sistema mecânico para que não parasse de girar. Embaixo da roda ficava uma fogueira para que o condenado fosse queimado. Eles também amarravam os membros já quebrados em posições totalmente desconfortáveis, o que infligia ainda mais dor no torturado. O método da roda não necessariamente matava uma pessoa, mas depois de tanta dor, infecções e exaustão geral, o destino do condenado seria naturalmente a morte. Número 7, a tortura do bambu. Essa tortura consistia em deixar brotos de bambu crescerem dentro do torturado. O bambu é uma das plantas que crescem mais rapidamente do mundo. Essas espécies de bambu crescem 1 centímetro em até 24 horas. A morte seria lenta e muito dolorosa. As pessoas ainda estavam vivas enquanto o bambu crescia dentro delas. Era comum um broto de bambu trespassar as pessoas enquanto elas ainda estavam conscientes. Número 6, ser esfolado vivo. O torturador fazia alguns cortes longos ao redor do corpo e depois ia puxando esses pedaços e separando a pele dos músculos. A pior parte é que a pessoa não morria imediatamente, mas poderia ficar dias viva assim, sem a sua pele. Os torturados eram amarrados ao lado de fora e ficavam vulneráveis ao clima e pequenos animais, como pássaros e insetos. As pessoas ainda podiam jogar pedras ou qualquer objeto que tivessem vontade no pobre que sofria tortura. Os torturados morriam de infecção e perda de sangue. Seu corpo inteiro virava uma ferida aberta. Número 5, a tortura do quarto branco. Essa tortura se tornou popular no Irã entre os anos 90 e 2000. A vítima deveria estar vestida de roupas brancas e era colocada no quarto totalmente branco. Até a comida era apenas arroz. A pior parte era que uma luz branca muito forte era mantida ligada, não importando se era dia ou noite. O quarto não tinha janelas. Tinha apenas uma porta por onde os guardas passavam a comida e quando o prisioneiro precisava ir ao banheiro, adivinha? Também era todo branco. Os guardas não podiam falar e não poderia haver nenhum barulho no local. Os prisioneiros ficavam loucos e quem conseguiu escapar diz que qualquer coisa era melhor que isso. Número 4, o drink suíço. Era um coquetel tóxico e feito de urina e excrementos humanos. O torturado era obrigado a tomar isso em grandes quantidades. Isso inchava as vítimas até causar uma ruptura do estômago. A origem dessa tortura vem do século 17 durante a Guerra dos 30 anos na Europa. A razão de ser chamada de drink suíço é que os suíços a aplicavam com frequência nos soldados alemães. Número 3, kill hauling. Essa tortura era usada por piratas como pena para algo irreparável. Você já viu os cascos dos navios antigos? Sempre está cheio de moluscos com suas conchas, corais e outras criaturas do mar que são afiadas e perigosas para nós. Agora imagine a sua tripulação amarrando uma corda na sua perna, te jogando no oceano e indo de um lado para o outro do navio, te puxando
para que o seu corpo seja arrastado por esse casco de navio. Eles faziam isso e repetiam o processo várias e várias vezes. Raras as pessoas que sobreviveram a isso. Número 2, a águia de sangue. A tortura que ficou famosa na série Vikings é uma maneira brutal na qual os nórdicos matavam os seus piores criminosos. Era um ato religioso, como também uma execução, porque também era um sacrifício aos deuses. O ritual consistia em abrir as costas de uma pessoa com um machado, quebrar as costelas expondo os pulmões. Então, eles esticavam os dois lados superiores do corpo em posições opostas e amarravam, formando o que deveria se parecer com uma águia de pele e osso. Além disso, os pulmões eram retirados da caixa torácica, ainda ligados ao esôfago, para que a pessoa pudesse respirar, morrendo assim, perda de sangue, com toda a parte interna do corpo exposta ao vento. Número 1, escafismo. O torturado era despido e amarrado num pequeno barco. Então, era alimentado com uma grande quantidade de leite e mel, que culminava na pior diarreia de todas. Depois disso, o mel era passado em todo o corpo, onde eram priorizados o rosto e genitais. Depois disso, o barco era deixado em um pântano por conta dos insetos que vivem lá. O cheiro dos excrementos humanos e mel deveria atrair todos os tipos de insetos, especialmente moscas, que colocavam suas larvas no pobre coitado que era comido vivo. Uma morte lenta. O escafismo era muito popular na Grécia Antiga e Pérsia. Que tortura te deixou mais assustado? Que tortura faltou nessa lista? Comenta aí e segue pra mais.